You love me like fireworks, and that's the way I like it. So please. Bom dia, pessoal. Meu nome é André Mazeron, diretor executivo da Leverage Segurança e Informação, e eu vou estar conduzindo esse webinar de hoje com o tema Protegendo suas aplicações na web. O que a gente vai ver hoje aí rapidinho é um panorama de como é que está a questão de segurança da web. Depois vamos abordar o top 10 do WASP mais recente. Vamos ver como é que a gente pode fazer para proteger as nossas aplicações web e também melhorar a performance delas. Vamos ver alguns estudos de caso. E vamos fazer também uma sessão de perguntas e respostas ao final. Se vocês não quiserem esperar QA até o final, por favor, coloquem as perguntas aí no chat e a gente vai respondendo dentro da medida do possível ao longo da apresentação. Rapidamente, para quem não está muito familiarizado com a Leverage, nosso foco é segurança de informação, a gente está no mercado aí desde 2012, atendendo organizações de todas as verticais em diversos estados do Brasil. Entregando soluções de gerenciamento de identidade e acesso, serviços consultivos em segurança de informação, treinamento e capacitação na parte de segurança, tanto para equipes de TI como para usuários finais, e soluções para ajudar a organização a atender seus requisitos de conformidade, controle, segurança e produtividade. E ali abaixo, a lista de alguns dos nossos parceiros das soluções que a gente entrega para o mercado. Então, para entrar direto no tema aí, vamos recapitular um pouquinho os impactos que os ataques contra as nossas aplicações web podem ter. Aqui, quando a gente fala de aplicação web, isso é bem geral. Isso a gente pode estar falando desde o website corporativo, passando por, sei lá, um ERP publicado na web para os usuários, aplicações móveis que vão se conectar no servidor via uma API ou web services, um site de e-commerce, qualquer serviço que rode em cima de HTTP ou HTTPS que vocês forneçam na internet para usuários da organização ou clientes, parceiros, etc. Então, qualquer ataque contra esses serviços pode gerar prejuízo para a imagem da organização, né? Por exemplo, uma pichação do site ou até mesmo uma indisponibilidade em algum momento crítico, perda de receita, por exemplo, um site de e-commerce que está fora do ar, né, é dinheiro que está deixando de entrar. Isso é especialmente crítico se ocorre em períodos importantes de vendas. A gente vai ter também perda de produtividade, se a gente estiver falando de aplicações que atendem os usuários internos. Tem os custos diretos e indiretos de remediação e recuperação daquele ataque. Se a organização está sujeita a questões de compliance, isso pode envolver também multas por não conformidade, e em alguns casos isso inclusive pode chegar a indenizações. Só para fazer um pequeno parênteses aqui, mês que vem entra no ar o General Data Protection, esqueci o R no final, a Regulamentação Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia. É um conjunto de leis bastante abrangente que visa proteger dados de cidadãos europeus, e o que pouca gente se dá conta é que mesmo empresas de fora da Europa podem estar sujeitas a GDPR. A gente fez um artigo, está publicado no blog da Leverage, lá de como é que você pode fazer para identificar se a sua organização, mesmo estando baseada no Brasil, precisa atender os requisitos de compliance com a GDPR. Por exemplo, um exemplo simplório, tá? Você tem um site que captura dados de pessoas na Europa. A pessoa pode se cadastrar no site para usar seu aplicativo, etc. São cidadãos europeus que fazem uso da sua app também. Você está sujeito a GDPR, inclusive as multas e tudo mais. Você tem um site que é focado em cidadãos brasileiros que estão morando na Europa. O site é todo em português e tudo, mas assim, ele atende usuários brasileiros que estão morando fora do país. Você pode estar sujeito a GDPR também. E assim por diante. Então tem várias pegadinhas aí que fazem com que a organização precise atender esse regulamento de compliance. Então,
você não tem a menor ideia do que é isso, dá uma olhada no blog lá, lê esse artigo, porque ainda dá tempo de começar a se organizar para isso. Quando a gente fala da questão dos ataques em si, a grande maioria dos incidentes de violação de dados via ataques à camada de aplicação web visam o roubo de dados pessoais, que, de novo, é exatamente o objetivo da GDPR. E só para lembrar, né, a gente teve vários casos aqui no Brasil de grande notoriedade, né, de roubo de informações pessoais. Bota aí, Netshoes, parece que teve Porto Seguro agora, recentemente, parece que teve uma violação também, embora não seja muito certo. Então, os atacantes estão atrás desse tipo de informação, não só dados pessoais, mas também credenciais de acesso, porque credenciais de acesso vão permitir a eles penetrar ainda mais dentro da organização e se mover lateralmente para dentro de outros sistemas. A gente também tem uma questão aí, que é o conflito entre agilidade no desenvolvimento e segurança. Conforme a gente vai trabalhando com ciclos de desenvolvimento cada vez mais longos, começa a implementar métodos ágeis para gerar versionamentos mais rápidos das nossas aplicações, frequentemente, se a gente tem uma organização que não tem uma cultura de desenvolvimento de código seguro, a segurança pode ficar para um segundo ponto. Isso, eventualmente, corre esse risco de introduzir vulnerabilidades que até então não existiam. Um outro ponto interessante é a questão dos ataques DDoS. Os ataques DDoS, né, a negação de serviço distribuído, usam várias técnicas, reflexão de dados, outras para gerar grandes volumes de dados contra os servidores das nossas aplicações, deixando esse serviço indisponível. Ano passado, final do ano passado, teve um ataque contra a DIN lá. A gente vai ver isso mais adiante, mas foi o primeiro a superar 1 tera. O recorde do ano passado já foi quebrado no começo de março, aí, com um ataque que chegou a 1,35 terabytes por segundo contra a GitHub. Então, hoje é muito fácil, disponível para qualquer um com mínimo de conhecimento, gerar um ataque DDoS ou contratar o serviço de ataque DDoS de provedores, vamos chamar assim, desse tipo de serviço, e usar isso para derrubar alguma aplicação, algum site do ar. Por fim, tem um outro ponto que é talvez o mais preocupante, que as organizações são lentas para um aprendizado de proteção contra as aplicações web. O que a gente vai ver, principalmente em cima do ASP ali, que os métodos de ataque continuam os mesmos ano após ano. Então, as técnicas não mudam e elas continuam eficazes, ou seja, as organizações não estão gerando o aprendizado interno para se precaver desse tipo de ameaça. E só recapitulando, o que é o ASP? Né? O ASP é uma iniciativa aberta e non-profit, que entre os seus serviços, ela gera essa lista chamada de OASP Top 10, que são a listagem dos 10 riscos mais comuns contra aplicações web. Aqui está até um errinho, não é anualmente, eles publicam a lista a cada 5 anos. Né? Então, o último saiu no segundo semestre do ano passado. Então, o OASP Top 10 é uma excelente fonte de referência para entender, na ordem de prioridade, inclusive, quais são os ataques com os quais você tem que aprender a lidar, preparar seu código, preparar sua aplicação para estar a salvo disso. Então, vamos dar uma olhadinha no Top 10 2017. Esse aqui é um quadro comparativo que mostra a evolução, inclusive, de 2013, que foi o anterior, para 2017. Então, teve algumas mudanças, consolidações ali de 2 ataques que eles juntaram numa mesma categoria, novos ataques que eles resolveram incluir, como, por exemplo, ataque explorando sites que aceitam XML externo e outros. Mas se a gente olha, por exemplo, os 3 primeiros, os 2 primeiros, na verdade, aqui, né, eles são absolutamente iguais nos últimos 5 anos, e eu digo mais, o anterior, SQL Injection,
injeção de código continuava também como o primeiro, então o de 2008, ou seja, fazem 9, 10 anos aí, por exemplo, que a técnica mais comum de ataque contra a aplicação web continua a mesma. Então, o que está acontecendo, né? Por que a gente não consegue se preparar para isso? Então, tem que entender isso internamente dentro da organização e conversar com os times de dev para ver se eles estão a par disso, eles entendem as técnicas que são usadas pelos atacantes, eles conhecem as técnicas que eles precisam utilizar para mitigar esse tipo de ataque e incluir isso dentro das práticas de desenvolvimento de código de aplicações da organização. Vamos dar uma rápida pincelada aí sobre os 3 primeiros do OASP 2017, injeção, quebra de autenticação e exposição de dados sensíveis. Injeção é o mais comum, né? Está em primeiro lugar aí, e normalmente ele explora formulários que existam dentro das páginas das aplicações. Por exemplo, um formulário de login que aceite um usuário e senha. Isso internamente vai se refletir numa query no banco de dados lá para verificar se a senha informada está corretamente e tudo mais. Se eu não faço a higienização desses dados de entrada, eu tenho a possibilidade de estar injetando código dentro do próprio statement SQL que vai rodar internamente no código. Então, por exemplo, eu posso usar, sei lá, um fecha aspas aqui para dentro do campo de senha para gerar uma query cujo processamento dela sempre vai ser 1, ou seja, ele sempre vai entender que a autenticação aconteceu com sucesso. Esse é o mais básico, mais trivial de todas as injeções de código. Né? E é fácil tratar isso, por exemplo, não vou aceitar aspas ou aspas duplas nos campos de login para me prevenir disso. Mas não é tão simples assim, porque as coisas podem ser um pouquinho mais sofisticadas. Vou dar alguns exemplos aqui. O caractere A, por exemplo, ele pode ser representado ali na minha URL como sinal de porcentagem 61. 61, né, vai ser 6 vezes 16, porque o segundo byte significativo aqui, mais 1 a 97, que é o código ASCII lá do A. Só que de percentual 2, U maiúsculo com acento agudo, vai dar 2 vezes 16, o segundo byte, mais 65 dá os mesmos 97. Então, isto aqui e isto aqui significam a mesma coisa, vão ser processados pelo servidor com a mesma coisa, como um caractere A. 6, percentual 36, 1, percentual 31. Então, percento, 36%, 31, também é uma forma de representar o mesmo caractere A. Né? Eu também posso colocar coisas que vão ser cortadas fora durante o processamento para mascarar aquele código que eu estou injetando. O ponto dessas técnicas é que eu posso criar situações tão complexas que às vezes vão ser capazes de contornar os filtros que eu vou colocar para me proteger de tentativas de injeção de código. Então, isso aqui pode ser bastante sofisticado. Então, normalmente a forma que eu vou usar para me proteger de injeção de código, além da higienização, é ter múltiplas camadas onde eu vou trabalhar essa questão de higienização, porque se daqui a pouco o meu firewall não for capaz de me defender disso, então no servidor web eu vou ter uma segunda camada de bloqueio e assim por diante, para ter maior segurança de quando isso chegar lá na minha aplicação, no meu banco, eu vou estar rodando queries legítimas. Segundo tópico lá, quebra de autenticação. Quebra de autenticação é um termo genérico para simular qualquer tentativa de qualquer técnica que vai bypassar os mecanismos de autenticação que eu tenho, vão assegurar na minha aplicação que o meu usuário é o usuário legítimo. Então, por exemplo, eu passo como parâmetro lá para minha aplicação um session ID e um hacker descobre que ele pode testar sessions ID diferentes aqui e eventualmente ele vai acabar conseguindo
entrar numa sessão de outro usuário, aqui no caso, um carrinho de compras de outro usuário, onde ele pode modificar um pedido lá e mandar entregar na casa dele, por exemplo. Então, isso aqui é uma péssima técnica, né? Passar a ID de sessão na URL, você pedir para se incomodar. Mas tem outras técnicas, por exemplo, credential stuffing. Se eu tenho um site que não faz bloqueio de tentativas de logon tentativas de logon repetidas com falha, eu posso criar mecanismos automatizados para pegar uma lista de usuários e senhas e testando isso contra o site. E mais cedo ou mais tarde, né, sabendo que os usuários frequentemente usam senhas fracas aí no site, eu vou conseguir pegar e me logar. Não é culpa do código. É culpa do código em si, né? Porque, na verdade, assim, eu deveria ter um mecanismo para dizer, pô, o cara errou 3 vezes a senha, o mesmo IP tentou 3 vezes uma autenticação com sucesso, cara, eu tenho que botar esse cara em quarentena. Alguma coisa está acontecendo. Uma outra forma de acontecer quebra de autenticação é quando eu tenho processos inseguros de recuperação de senhas. Então, por exemplo, o cara vai lá, esqueceu a senha para logar no site de vocês. Aí tem lá pergunta de segurança trivial, assim, qual o nome do teu animal de estimação? Cara, aí tu entra no Facebook da pessoa lá e tu descobre o nome do bichinho de estimação dela, porque ela fica botando foto lá do bicho com o nome, e vai lá e consegue resetar a senha do usuário e entrar no site. Outro caso, aplicações que não fazem o encerramento da sessão por inatividade, ou até mesmo, sei lá, tá bugado e não fecha quando o cara dá logoff. Aí, daqui a pouco, assim, tem usuários que fazem o acesso a essa aplicação a partir de máquinas públicas. Uma máquina, um computador na recepção de um hotel lá que é usado pelos hóspedes. Aí o usuário entrou, se logou, deixou a máquina lá, esqueceu de fechar o browser, qualquer coisa assim. Próximo usuário que vai usar aquela máquina já entra logado na aplicação, que não houve timeout por inatividade. O terceiro, exposição de dados sensíveis, isso está mais vinculado ao tráfego dessas informações na internet. Então, eu tenho dados transmitidos em claro, dados que estão usando protocolos de criptografia fracos e defasados, que podem ser quebrados. Eu não faço validação de certificado de cliente, se a aplicação usa certificado de cliente, ou a aplicação não faz a validação de certificado do servidor, né? não usa certificate pinning. Então, para pegar esse exemplo aqui, né, a aplicação sabe que ela tem que conversar com o servidor usando o HTTPS. Beleza. Aí o app lá vai se conectar no servidor, vê que está rodando em cima de HTTPS, legal, então posso transmitir o usuário e senha. Mas o que ele não se dá conta é que, na verdade, tem alguém snifando o tráfego no meio do caminho, tem um proxy aqui, está rodando burp, qualquer outra ferramenta similar, e essa ferramenta entregou um certificado qualquer para a aplicação. Então, não é o certificado legítimo do servidor, mas é um certificado qualquer, inválido, que a aplicação não validou, simplesmente viu assim, estou com o certificado, estou falando SSL, e transmitiu a senha, que vai ser recuperada, interceptada por esse cara aqui no meio. Então, práticas inseguras de criptografia, ou de implementação de HTTPS como um todo, podem gerar exposição de dados. Entrando na questão do DDoS. As técnicas de DDoS, elas vêm evoluindo ano após ano. Então, coisas como, por exemplo, disseminação de IoT, permitem aumentar o número de dispositivos que eu posso usar para gerar ataques DDoS. Por exemplo, no caso da Mirai Botnet, Mirai Botnet foi famoso em 2016 aí, porque usou câmeras IP invadidas pelo hacker lá, e essas câmeras IP estavam sendo usadas no ataque DDoS. Foram usadas contra o site do Brian Krebs, entre outros. Na época era recorde, foi 600 ou 700 terabits por segundo. Então, número crescente de dispositivos.
Daí, volume de dados tem crescido, como eu comentei, né? Recorde atrás de recorde sendo quebrados, esse último aí de final de fevereiro, aliás, 1.35 terabits por segundo. Né? Qual é o site que nativamente vai aguentar esse volume de tráfego se não tiver algum mecanismo de proteção DDoS? A gente tem casos aí até de smartphones rodando aplicações fakes, que aí sendo usados para ataques DDoS também. Então, cara, com links de dados cada vez maiores disponíveis para usuários domésticos, para empresas, ou redes 4G, etc., é facinho você chegar em volumes de dados muito significativos que vão tirar qualquer aplicação do ar. E a questão do ataque DDoS é que nativamente há muito pouco que você possa fazer para se proteger. Você não tem como, na sua própria organização, tomar alguma ação contra isso. Tem que envolver os provedores de links, etc. Mas tem outras soluções que a gente vai ver aí como é que a gente vai fazer. E aí entra um ponto que eu queria apresentar para vocês, que é a Cloudflare, pode nos ajudar a proteger as nossas aplicações web contra essas camadas de ataque. Um rápido overview de quem é a Cloudflare. A Cloudflare é uma empresa norte-americana, fica lá no Vale. Ela opera, aí hoje já está em mais de 120 data centers espalhados em todo o mundo, inclusive no Brasil. E a Cloudflare está à frente de uma série de sites de alta visibilidade, entregando proteção contra ataques DDoS e contra ataques a camada de aplicações web. Então, para vocês terem uma ideia, você pode dizer assim, eu nunca ouvi falar da Cloudflare antes. Ok, mas 10% de todas as requisições HTTP, HTTPS na internet passam pelos data centers da Cloudflare. Então, o que eles entregam? Então, otimização de performance da página, aceleração da página via cache, via otimização, e otimização específica para dispositivos móveis, etc. Toda a parte de segurança, com proteção para DDoS, SSL, Web Application Firewall, etc. Confiabilidade via balanceamento de carga e alta disponibilidade. E informação sobre o que está sendo acessado. Para vocês terem uma ideia, a rede da Cloudflare tem mais aí de 15 terabits por segundo de capacidade. Então, eles conseguem matar no peito aí qualquer ataque que vocês, porventura, sofram contra essas aplicações. Então, o tráfego, antes de chegar no servidor de vocês, passa pelo servidor da Cloudflare, onde ele vai passar por uma série de filtros e regras para otimização, balanceamento de carga, segurança da web, etc. Só uma rápida visão aí de quem utiliza isso. Né? Então, por exemplo, cara, Uber, né, os servidores da Uber não atrasam os servidores da Cloudflare, então tu vai acessar o serviço da Uber, na verdade está passando pela Cloudflare para prevenir ataques, para prevenir que esse serviço seja tirado do ar por alguma ameaça. Questão do DDoS especificamente, tá? Então, como é que isso vai acontecer? O tráfego passa primeiro no DNS de vocês, a gente aponta o DNS, aponta a página de vocês, das aplicações e tudo mais, para os servidores da Cloudflare. Vão funcionar como um proxy à frente dos servidores de origem, que são os servidores de vocês. Aí não interessa se o servidor de aplicação de vocês está dentro do data center de vocês, se ele está numa empresa de hosting, se ele está na AWS, se ele está no Azure, se ele está na Google, não interessa. Né? Vai passar pela Cloudflare primeiro. A Cloudflare está analisando esse tráfego, está detectando o que é tráfego lixo, vai estar dropando o tráfego lixo, vai estar entregando só tráfego limpo para o servidor de origem. E quando ela detectar que vocês estão sofrendo ataque DDoS, ela vai criar regras específicas aí para jogar aquelas regras, criar regras específicas ali para detectar o que é tráfego lixo e já jogar isso no buraco negro lá
para garantir que o link de internet de vocês não vai ser ocupado com ataque do DOS. Os servidores de origem de vocês vão ter a capacidade de entregar o tráfego legítimo. Aí tu pode pensar assim, mas qual é a minha preocupação com o link se eu estou lá na AWS, se eu estou lá no Azure? Cara, você está pagando por esse link de dados, você está pagando pelo volume de tráfego. Então, se você não tiver nada na frente e for tráfego lixo chegando para vocês, isso vai ter custo para vocês. Mesmo que tu diga assim, meus servidores aguentam. Aguentam, mas isso vai custar na fatura que o provedor vai entregar ao final do mês. Só para entender um pouquinho como é que funciona, subscrição ao Cloudflare, ele é baseado nos recursos que você quer implementar para o site, né? São planos de subscrição mensais ou anuais, e eles são por domínio, ou seja, você tem lá a empresa meudomínio.com, você vai contratar um plano e tudo que está dentro desse domínio, qualquer subdomínio dentro desse domínio, você pode proteger dentro do mesmo plano, com custos previsíveis, e só serviços add-on que são eventualmente tarifados à parte, com, por exemplo, a parte de load balancing, a parte de roteamento inteligente para atender ataques aí a partir de qualquer lugar. Você tem da capacidade aí de estender as funcionalidades do site com apps que o Cloudflare vai colocar na frente do site. Aqui pegar diretamente o exemplo nosso, tá? Se você entrar no site da Leverage pela primeira vez, vai aparecer um box ali para você informar o endereço de e-mail para fazer a assinatura da nossa newsletter. Isso aqui não está no código da página. Isso aqui está sendo entregue pelo Cloudflare. Todos esses serviços da Cloudflare, parte de Web Application Firewall, de DDoS, tudo mais, tudo isso é feito sem alteração no código da página. Então, você não precisa ir lá para o seu desenvolvedor web e dizer, olha, vai entrar um serviço lá que vai proteger e eu preciso colocar mais isso e isso no código. Não, cara, isso é absolutamente transparente para a camada de aplicação, porque eu estou fazendo tudo isso a nível de proxy antes de chegar no servidor de origem. Então, fica muito mais fácil e ágil para a organização conseguir mexer nisso e conseguir chegar nesse nível de proteção sem precisar mexer na aplicação. Um estudo de caso interessante aqui, com um site que foi altamente abusado, né, que é o site da campanha da eleição do Trump em 2016. Né. Esse site, os servidores estavam hospedados na AWS. Vocês podem imaginar que com um site desse de alta visibilidade, né, com uma pessoa tão polêmica dessas concorrendo ali, sofria diversas tentativas de ataque. E realmente eram mais de 500 mil de tentativas de ataque por dia contra esse servidor. Esse site, apesar de estar lá na AWS, estava protegido com Cloudflare antes. Cloudflare conseguia reduzir em 95% a banda que chegava lá para o banda em uso que chegava lá para os servidores da AWS. O que gerou uma economia aí de mais de 250 mil dólares em servidores que precisavam ser alocados para atender isso, banda, pessoal, medidas de segurança, tudo mais. Então, payback excelente aí da utilização desse serviço. Então, um caso local aí, tá? Um cliente nosso, que é uma rede de ensino, esses aqui são dados do último mês. Eu peguei esse gráfico aí comecinho de abril. Então, foram 355 mil visitantes no mês. Isso aqui está na média deles, é um mês normal para eles. A gente reduz em 83% o tráfego nos servidores de origem só por causa do cache da Cloudflare. Então, um total de banda consumida pelos visitantes do site aí de 417 GB, só 70 GB aí aproximadamente chegaram nos servidores de origem. O resto todo do tráfego foi servido pelo cache do Cloudflare. Né? E com um número de bloqueio de ameaças aí significativo, quase 3.500 ameaças naquele mês, bloqueadas pelos servidores da Cloudflare antes mesmo de chegar no firewall de perímetro.
E lembrando, tá? Aqui a gente está falando de ameaças que são contra a camada de aplicação. Aquilo que a gente viu antes, né? Tentativas de injeção de código, XSS, tantas outras tentativas de ataque que não necessariamente o firewall de perímetro de vocês vai conseguir entender. A maioria dos firewalls que vocês têm na borda da rede aí vão estar mais preocupados com coisas como reputação do IP, portas, tipos de protocolo, etc. Mas vão ter regras lá dizendo, olha, chegou tráfego HTTPS para o meu servidor web, deixa entrar. Eles normalmente não estão olhando dentro desse tráfego HTTPS para ver o que está acontecendo lá. Se, por exemplo, tem uma tentativa lá de cross-site scripting que está passando por ali. Alguns firewalls vão fazer isso. Normalmente isso é licenciado à parte para a maioria dos equipamentos e tem um custo que é bastante expressivo. No Cloudflare, a gente está olhando exatamente dentro do tráfego HTTP, HTTPS, bloqueando esse tipo de ataque antes de chegar no firewall. Com um custo aí que é irrisório por mês e acessível a todo o perfil de organização. Então, assim, só para entender como é que funciona nosso papel nisso é ajudar vocês a colocar o Cloudflare no ar, fazer o gerenciamento disso, com custos aqui em reais, sem impostos, sem depender de uso de cartão corporativo, né? Vai fazer o faturamento da forma que for mais conveniente para a organização, o nosso suporte aí e todo nível de gerenciamento de serviço. Eu só vou voltar aqui para a questão dos planos, tá? Eu comentei que obter esse nível de proteção é acessível para qualquer organização. Eu vou dar uma ideia de valor para vocês, assim, tá? De quanto a gente está falando. Se a gente pegar o plano Pro, plano Pro, o que a Cloudflare coloca, assim, é voltado para websites profissionais, o cara que é profissional livre, o blog, coisa assim, mas na verdade não tem necessariamente limitação de banda, tá? Então a gente consegue atender sites com volumes bem altos aí já dentro do plano Pro, desde que não tenha necessidade de recursos de personalização avançada que estão disponíveis nos outros. Plano Pro, na faixa aí de uns R$250 por mês, cara, você já está colocando isso. Imagina, R$250 por mês de custo para você ter proteção contra ataques, proteção DDoS ilimitada, não interessa o volume de tráfego que vocês estão sofrendo na tentativa de ataque, e para você ter uma redução significativa de banda. Tem essa mesma organização aqui, só para comentar, esses caras eles também têm 2 saídas para a internet, com 2 provedores diferentes aí, e via Cloudflare que a gente está fazendo o balanceamento de carga e alta disponibilidade para esses sites. Tá? Então, é o Cloudflare que está verificando se os links estão no ar, cai um dos links, joga todos os acessos dos usuários para o link sobrevivente. Então, o pessoal de fora da organização nem toma conhecimento se caiu um link ou não. Isso foi feito sem precisar de hardware, sem precisar mexer em configuração de firewall, de router, etc. A gente está fazendo isso somente via software, via serviço na nuvem, sem mexer em uma configuração sequer lá da infraestrutura do cliente. E está funcionando de forma super bacana. Da forma que a gente deixou configurado lá, ele está periodicamente, está toda hora testando o link, definimos lá como é que ele verifica se o link caiu ou não, e ele joga os usuários para o link sobrevivente. A hora que o link voltar, redistribui todo mundo de novo. Então, o cliente está 24 horas por dia protegido, aí sem precisar fazer investimento significativo para obter esse nível de entrega. Pessoal, abro aí para a parte de QIA. Tá? Então,
Fiquem à vontade aí para a gente se aprofundar no tema de proteção de ataques web ou se aprofundar nas questões aí sobre o Cloudflare. Para quem está assistindo esse webinar sob demanda depois, eu agradeço a participação de vocês e eu encerrando a gravação por aqui.